8h04 pelo horário de Brasília. Na última quinta-feira, representantes do movimento artístico, cultural e ambiental de Caeté, o Macaca, estiveram na Câmara de Vereadores de Caeté para apresentar argumentos contrários à implantação do projeto Apollo da Vale. A Vale, em uma outra reunião com os parlamentares, explicou detalhes a respeito do projeto. A diferença é que a reunião da Vale com os vereadores não foi transmitida ao público. E a reunião do Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté, o Macaca, foi disponibilizada. Tanto é que o PGP transmitiu esta reunião e o geólogo, professor Paulo Rodrigues, formado pela UFRJ, é doutor por uma universidade na Alemanha, pesquisador titular e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações Minerais e Materiais do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, lotado no Serviço de Análise e Meio Ambiente. Atua desde o ano de 2000 em análises geoespaciais a partir do geoprocessamento e sensoriamento remoto, com foco em questões hidroambientais. Ele assessora tecnicamente o movimento pelas Serras e Águas de Minas, o movimento pela preservação da Serra do Gandarela e o SOS Serra da Piedade. Professor, boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Gustavo, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você e também uma oportunidade muito rara de poder compartilhar com os seus seguidores um assunto tão importante como esse, que é o Projeto Apollo. Sim. E, além do professor, eu convido o público que nos acompanha para comentar, para dar a sua opinião a respeito do projeto Apollo da Vale, que é uma questão polêmica, e estamos aqui para ouvir o professor. Professor, com as atividades do projeto Apollo, quais serão os principais impactos nos mananciais de água da região? Onde estão esses mananciais? E que parâmetros foram utilizados para apontar os tais impactos? Gustavo, a questão dos recursos hídricos é sempre muito complexa, porque ela envolve questões que nós, seres humanos, vemos, né, que são os rios, lagoas, pântanos, mas envolve principalmente aquelas regiões onde nós, seres humanos, não temos acesso visual pleno, né, que seriam as águas subterrâneas, as quais ficam armazenadas no que nós, geólogos, chamamos de aquíferos. Então, o projeto Apollo ele tem interferências diretas, não somente nas que nós chamamos de recursos hídricos superficiais, que são, portanto, aqueles que nós vemos, como também aqueles recursos hídricos subterrâneos, que são aqueles que estão debaixo da terra, né? Talvez fosse interessante a gente mostrar aqui rapidamente, né, um slide, né, uma imagem feita a partir de análise espacial. Isso aí, muito obrigado. Conforme vocês podem observar, é um mapa técnico, né? Eu trabalho na geração de mapas temáticos, então é inerente à minha profissão trazer uma informação mais técnica, né? A academia se vale muito de imagens como mapas para ilustrar determinadas situações que, de outra forma, não seriam tão perceptíveis. O que nós vemos, então, aí nesse quadradinho cinza menor é o município de Caeté, em linha preta, né? Temos a sede municipal em Caeté, né? Que é também uma linha preta com um quadriculado, está escrito ali Caeté, e temos um retângulo vermelho. Então, essa imagem maior aí é um recorte correspondente a esse retângulo vermelho, apenas dando uma aproximação maior. Então, vocês observem nesse mapa maior que nós temos a pontinha de Caeté, né, esse bico sul de Caeté, e nós temos os recursos hídricos superficiais, portanto, os rios, eles estão em azul, e em alguns momentos esses rios se tornam na cor vermelha. Então, baseado nas informações prestadas pela Vale, no seu EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, é possível, então, traçar, a partir do desenho da cava, né, da cava pretendida pela mineração, portanto, o lugar aonde a mineradora efetivamente vai extrair o minério, portanto, é uma região que vai sendo alargada
ao longo do tempo e aprofundada também. Então, ela está aí nessa cor roxa, né? Que é principalmente a parte roxa sul. Temos no conjunto total da imagem, nós temos também a parte ali onde está escrito Vale SA, que é um pontinho amarelo. Isso corresponde à área diretamente afetada. Portanto, são informações oficiais do documento da Vale. Então, se nós traçarmos a partir do desenho, né, apresentado pela mineradora para a cava, e nós traçarmos um raio, né, uma borda, na realidade, de 2 quilômetros, né, nós podemos ter uma ideia de quais serão os impactos nas nascentes e, por sua vez, quais serão os rios afetados por esse impacto nas nascentes. Explicando apenas que essa borda de 2 quilômetros é uma borda absolutamente muito conservadora. Na realidade, nós temos informações que, por exemplo, na mina de Sapecado, no município de Itabirito, essa borda de impacto às nascentes chega a 4 quilômetros a partir da cava. Então, é muito importante que todos entendam que os impactos de uma atividade minerária, especialmente no quadrilátero ferrífero, na mineração de ferro, ela transcende em muito os limites, né, da cava aonde a mineradora vai extrair o minério de ferro propriamente dito. Sim, professor, o senhor, na Câmara de Vereadores, o senhor fez um alerta para o fato de que importantes corpos hídricos do município de Caeté, Juca Vieira, do Carmo, Ribeirão do Prata, nascem ou cortam rios e ribeirões que nascem em outros municípios e que passam pelo município de Caeté. Uma pergunta específica. A atividade do projeto Apolo, ela vai prejudicar algum dos mananciais que hoje abastecem Caeté, ou essa é uma questão que fica para o futuro? Gustavo, com certeza, né? E aí é preciso que se entenda, né, o contexto de todas essas análises. No mapa inicial que nós mostramos, havia, então, portanto, né, exatamente, alguns rios já na cor vermelha, e esses rios são aqueles que serão impactados pelo projeto Apolo, caso ele venha a ser licenciado, né, levando-se em consideração o cenário bastante conservador de 2 quilômetros a partir da cava, né? Então, todos esses rios, aí, no mínimo, serão consideravelmente bastante afetados. E aí a gente consegue ver que 2 captações de água do município de Caeté, no seu SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, estão na rota de impactos do projeto, né? São quais, professor? Se você puder voltar aí na imagem, são aquelas de cima, ó, né? Nós temos 2, onde está escrito em amarelinho ali, ó, SAI Caeté, né? Um exatamente dentro do Ribeirão Juca Vieira, e outro um pouquinho mais no meio do caminho, né? Nós vemos aí em Ancó de Abóbora, nós temos os limites da área de proteção ambiental Juca Vieira, que foi exatamente uma área de proteção prevendo, né, e se preocupando com os recursos hídricos de Caeté, que ela foi criada, né? Então, nós temos 2 captações de água do município de Caeté na rota de impacto, né, seja direto no Ribeirão Juca Vieira, seja por conta da área diretamente afetada, conforme o próprio documento da Vale, né? Agora, o importante é que nós entendamos que não são apenas esses 2 pontos de captação que serão afetados, serão muitos outros rios, e isso tem uma relação muito grande com o que está por baixo da terra, né? O que nós chamamos, conforme eu mencionei inicialmente, com os aquíferos. Então, a partir do momento que o minério de ferro é o aquífero, e isso é uma característica do quadrilátero como um todo, não é específico do município de Caeté, mas nós temos uma coincidência que é muito rara, né? Que é a existência de aquíferos em topos de morro. Então, essa singularidade do quadrilátero, e isso vai para todo o quadrilátero, é o que causa um grande conflito de interesses. Por quê? Topo de morro é uma região extremamente importante para a recarga dos aquíferos. Lembrando que o que nós, seres humanos, vemos na superfície, na realidade, é em torno de 1,40 avos do que está na subsuperfície. Esse é o número, mais ou menos, global, né? E isso significa dizer o seguinte: o que nós vemos é o excedente de água que está nos aquíferos.
A partir do momento que as águas superficiais começam a falhar, começam a dar sinais de problemas, é porque os aquíferos já estão em sofrimento. Então, a partir do fato, e isso é inegável, isso é colocado por todas as instituições, inclusive do próprio Serviço Geológico do Brasil, pela própria Vale, né, que o minério está numa formação geológica que é exatamente a formação geológica onde a água subterrânea fica armazenada em quantidade e em qualidade extremamente elevadas e diferencial para todos os outros aquíferos do quadrilátero. Então, se temos, portanto, né, uma formação geológica onde está o minério de ferro, que é o minério de ferro, vai ser minerado, nós automaticamente entendemos que essa mineração vai destruir os aquíferos tão importantes. Lembrando que o quadrilátero ferrífero, pela sua geologia, ele tem dois aquíferos completamente diferentes. Nós temos os aquíferos mais rasos, que são aqueles que dependem muito de um aporte de chuva regular. Lembrando que as águas subterrâneas, elas não vêm do interior do planeta, elas não vêm, né, de camadas mais profundas. Ela vem inicialmente da água da chuva. Portanto, a água da chuva é que traz, né, essa possibilidade de infiltração no terreno, armazenamento em subsuperfície. E quando essas águas estão em grandes quantidades e o aquífero já está pleno, já está cheio, né, ele começa meio que a transbordar. E os lugares aonde esse aquífero transborda são os nossos olhos d'água, né, são as nossas nascentes. Então, se a gente entende que o que está lá por baixo definirá a vida e a saúde do que está por cima, e a gente também entende que o que vai ser minerado vai ser exatamente o minério de ferro que compõe o aquífero, fica claro a gente entender que é impossível no quadrilátero ferrífero e em algumas outras regiões, como Poçação do Mato Dentro, em algumas outras regiões também que têm a mesma geologia, é impossível que se faça a mineração de ferro sem haver a destruição irreversível dos aquíferos. Professor, falando aí na questão dos aquíferos, a Vale informou que o consumo de água do projeto Apolo foi reduzido desde o projeto original, elaborado em 2009. Segundo a empresa, o consumo será de 100 metros cúbicos por hora. Como é que o senhor avalia esse consumo e como deverá ser o descarte da água dessa operação, professor? Bom, Gustavo, a gente primeiro tem que observar o seguinte, né? O papel aceita qualquer coisa. Então, a quantificação de quanto será usado de água é um dado importante, né? Agora, não há como se comprovar isso, não há como se checar, como se verificar essa informação, né? Porque a empresa não disponibiliza a totalidade das informações, nem os seus processos, né? O próprio licenciamento ambiental, ele não obriga esse tipo de informação, seria muito bom se ela fizesse, mas ela não disponibiliza. Então, nós temos, o primeiro aspecto né, nós não temos como checar essa informação. O segundo aspecto, que é o mais importante de todos, né, não é só uma questão de consumo de água. Não adianta, né, num cenário idílico, que seria uma mineração sem água nenhuma. Né? Esta mineração de ferro no quadrilátero significa a destruição dos aquíferos. Né? Então, ao se minerar dentro do aquífero, a primeira coisa que vai acontecer é essa cava começar a inundar. Porque as águas, né, subterrâneas, elas vão migrar da lateral da formação geológica e vai começar a inundar a cava. Isso é meio óbvio, né, porque é como se a gente brincasse na areia da praia. Quando a gente começa a cavar a areia da praia, logo aparece água. Né? Isso exatamente é o mesmo fenômeno. A gente cava, portanto, a gente faz uma cava na areia da praia e a água que está totalmente submersa, né, ela é subterrânea, né, ela começa a migrar para aquele ponto de pressão mais baixa. É o que vai acontecer e o que vem acontecendo em todas as cavas de mineração do quadrilátero ferrífero, já que nós estamos falando de uma atividade minerária dentro da formação aquífera. Então, é importante a redução de água nas suas atividades? Com certeza, mas isso não é o mais importante. Né? O mais importante é a destruição irreversível de aquíferos, né, coloca qualquer atividade minerária de ferro no quadrilátero como um enorme conflito de interesse. Afinal de contas, nós vamos ter, por um lado, né, uma empresa particular, na realidade é quase uma transnacional, e ela tem os seus acionistas. Né? Então, os seus acionistas
vão lucrar com esse empreendimento. De outro lado, nós temos o interesse público, né? A água de abastecimento, e não é só de abastecimento, são os nossos rios, né? Então, nós temos nossos recursos hídricos, e lembrando que o quadrilátero ferrífero já foi prodigioso na questão de recursos hídricos, né? O Rio das Velhas tem fotografias de navios passando pelo Rio das Velhas, coisa que, evidentemente, isso não vai mais acontecer, né? E aí nós temos essas décadas, né, testemunhando, né, essa destruição paulatina de toda essa irreversibilidade dos aquíferos sendo, né, sendo destruídos pela atividade econômica de uma empresa. Então, por um lado, nós temos o interesse público, do outro lado, nós temos o interesse privado, né? É muito fácil da gente observar em todo o cenário do quadrilátero ferrífero aonde estão essas cavas. Quem souber ou puder, pelo Google Earth, né, fazer uma viagem, né, aérea remota, vai ver a quantidade de cavas que nós temos. O último lugar ainda preservado no quadrilátero ferrífero desses aquíferos tão fabulosos, né, que são aquíferos em topo de morro, o que é uma absoluta extravagância, entre aspas, né, da geologia. Em geral, nós temos os aquíferos sempre em fundo de vale, como, por exemplo, o aquífero Guarani, o aquífero amazônico, em especial o Alter do Chão, que são aquíferos que estão em bacias hidrográficas e que estão nas suas partes mais baixas. No quadrilátero ferrífero, isso não ocorre. Nós temos os aquíferos em topos de morro. E topos de morro são áreas de preservação permanente, conforme rege o nosso Código Florestal. E rege dessa forma exatamente porque reconhece que topo de morro é área de recarga de aquífero e os aquíferos são fundamentais para a saúde, né, de toda a bacia hidrográfica. Portanto, o que está em jogo não é apenas o quanto vai se usar de água, mas principalmente a destruição irreversível dos aquíferos. E a Serra do Gandarela é o último reduto do quadrilátero que ainda não foi impactado pelas atividades minerárias de ferro. Eu estou conversando com o professor Paulo Rodrigues, ele é geólogo e está falando sobre os impactos do projeto Apolo, que, se implantado, poderá, segundo ele, comprometer a água, as reservas de água que temos aqui na nossa região. Você está convidado a comentar, dê a sua opinião, participe aqui do nosso programa. Aqui na minha tela eu tenho o geólogo que se apresentou na Câmara Municipal de Caeté na semana passada, o Paulo Rodrigues. Ele está falando sobre os impactos do projeto Apolo da Vale, que na fala dele são irreversíveis, né? A condição da segurança hídrica. O professor, o senhor falou dos aquíferos agora há pouco aqui no programa. As águas do aquífero Cauê, localizado no subsolo de Caeté, são uma opção de abastecimento para a cidade. O senhor falou sobre isso na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor pode explicar para a população de Caeté, para quem nos acompanha aqui ao vivo, às 8h23, pelo horário de Brasília, os benefícios desse aquífero? Com certeza, Gustavo. Eu só gostaria de chamar a atenção que quando eu digo que os impactos sobre os recursos hídricos serão consideráveis, isso é apenas uma repetição do que o próprio EIA da Vale coloca, né? Então, a empresa mineradora que está se candidatando ao licenciamento ambiental, ela admite no seu EIA, de uma maneira inequívoca, que haverá impactos sobre os recursos hídricos do município de Caeté e de toda, não só de Caeté, porque a Cava ela compartilha também o espaço com o município de Santa Bárbara. Então, só lembrando que o que eu estou fazendo aqui é apenas traduzir de uma maneira mais palatável o que o próprio EIA já afirma, né? Bom, mas voltando então agora à sua pergunta de uma maneira mais objetiva, né, aquele mapa anterior, onde apareciam as duas captações de água do município de Caeté, né, elas são captações que são consequência, né? Elas são viabilizadas exatamente por conta da existência desses aquíferos lá em cima, em topo de morro. Lembrando que o nosso cenário hídrico ideal é o quê? É que nós tivéssemos chuva durante o ano inteiro, né, de maneira que nós sempre tivéssemos, né, um aporte regular de chuva a partir de São Pedro. Acontece que nós estamos, né, numa região onde temos uma sazonalidade muito marcante, portanto, nós sabemos aqui, né, que o período de chuva começa agora, né, nesse período de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março,
né, e depois nós temos um período muito grande sem água. Então, os aquíferos, principalmente esse aquífero profundo, que é o aquífero Cauê, ele tem a capacidade de armazenar muita água. Então, é como aquela fábula da cigarra e da formiga, que eu mencionei, inclusive, lá em Caeté, né? Quando nós temos um período de muita chuva, né, esse aquífero especial, o aquífero Cauê, que é a formação Cauê, que é o tabirito Cauê, que é o minério de ferro, ele consegue absorver a água e armazená-la de maneira tão prodigiosa que durante os outros períodos de seca ele poderá doar essa água de maneira que, ao chegar lá no final do período de seca, né, nós tenhamos uma regularização, entre aspas, da disponibilidade hídrica, de maneira que, né, o nosso objetivo, digamos, né, filosófico, é conseguirmos ultrapassar um período de seca sem que entremos num período de estresse hídrico. Foi o que acabou de acontecer agora e foi o que aconteceu em 2014. Então, nós temos uma perspectiva muito grande por conta das mudanças climáticas, é que esses períodos, né, de seca serão cada vez maiores. Nós teremos períodos de chuvas torrenciais que não são boas, elas não contribuem significativamente para a recarga dos aquíferos, porque a gente sabe que chuvas torrenciais elas chegam muito rapidamente para os rios. E a partir do momento que a água da chuva chega no rio, ela rapidamente deixa o território da bacia hidrográfica em direção ao mar. Ou seja, é uma água que poderá ser muito importante para a vida do rio, mas para a bacia hidrográfica, onde aquela chuva caiu, a partir do momento que ela vai embora, ela deixa de contribuir, né? Então, o nosso cenário é a tentativa de fazermos com que aquela água armazenada nos aquíferos ela dure o mais tempo possível, de maneira a podermos transpor a época de seca até o próximo período de chuva, né? Então, a nossa preocupação é exatamente o que vai acontecer, né, com não somente Caeté, mas Santa Bárbara. Santa Bárbara ainda tem um problema mais grave ainda, porque é a região contígua à mina pretensa da mineradora Vale, está colada com o Parque Nacional da Serra do Gandarela, né? Então, o parque ele foi criado exatamente para uma proteção desses recursos hídricos e a parte, né, de armazenamento dessas águas de chuva, se ela for destruída, evidentemente ela impactará tanto o lado de Caeté quanto o lado de Santa Bárbara. Professor, pelo que a gente tem acompanhado aqui em Minas Gerais, a possibilidade da concretização do projeto Apolo é alta. Portanto, podemos, então, para concluir aqui a nossa breve conversa, que claro que teremos outras oportunidades, portanto, a previsão é de que estamos agravando uma situação que já é precária, professor, e que, sim, será irreversível? Gustavo, é exatamente isso. Lembrando que nós estamos abordando aqui apenas entre aspas, né, os aspectos dos recursos hídricos, né? Nós temos um mote muito importante na sociedade, que é minério não se bebe, né? Então, trocar água potável de altíssima qualidade, em grande quantidade, por minério que vai embora, né? Lembrando, isso é uma crítica importantíssima ao modelo de mineração, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas principalmente no nosso país, que tem na commodity de ferro, né, um dos seus pilares desse modelo econômico, infelizmente. Lembrando que cerca de 85% a 90% de todo o minério de ferro extraído do nosso subsolo, e o nosso subsolo pertence à nação, não pertence às mineradoras, né, 85% a 90% desse minério de ferro é exportado de maneira bruta para o exterior, né? Então, que tipo de desenvolvimento é esse? Que tipo de sustentabilidade é essa? Que nós estamos perdendo a nossa resiliência, nós estamos nos esvaindo, né, a partir dessa exportação criminosa do minério de ferro. Lembrando, inclusive, que o que se exporta no Brasil não paga ICMS, é uma deturpação, inclusive, de uma lei que era originalmente gerada para impulsionar a indústria brasileira e que a mineração pegou carona erroneamente, equivocadamente, criminosamente dentro dessa lei. Então, o minério de ferro é exportado bruto, portanto, sem valor agregado nenhum, numa taxa de 85% no mínimo, né? Portanto, isso não é viável. Se nós entendemos que a sociedade hoje não vive sem o minério de ferro, com mais razão ainda é que nós, brasileiros, temos que nos preocupar com as nossas reservas de minério de ferro para as próximas gerações. E não é apenas a questão hídrica, né? Embora ela seja crítica, ela sozinha já seria suficiente para esse projeto não ser licenciado.
né? Nós sabemos também que existem interesses políticos, interesses econômicos. Nós estamos vivendo um retrocesso ambiental, social e econômico no nosso país, como nunca vimos, né? E isso nos faz lembrar muito, né, os grandes ciclos econômicos do nosso país, né, que começaram com o pau-brasil, depois com a cana, ouro, algodão, café, borracha, né? Todos esses grandes ciclos econômicos deram muito dinheiro, mas deram dinheiro para poucas pessoas e colocaram muitos outros na miséria. E o modelo de mineração que o nosso país abraça, infelizmente, há muitas décadas, para não dizer séculos, né, é exatamente tem esse perfil. Municípios que já foram expoentes na mineração, especialmente no minério de ferro, são municípios que não progrediram, né, não tiveram desenvolvimento horizontal. Houve realmente um enriquecimento dos acionistas das mineradoras, houve enriquecimento de alguns funcionários. Lembrando que os funcionários de alta patente não são recrutados nos municípios, portanto, Caeté não terá, né, um grande potencial de emprego de altos salários, né? Então, o que sobra para a gente, né? Nós vamos lembrar aqui, eu costumo também comentar isso com certa frequência, nós sabemos que para fazer um omelete, né, é preciso quebrar os ovos. Fazendo, então, um paralelo, a gente pode dizer o seguinte, né? A grande questão é quem é que fica com o omelete e quem é que fica com a casca, ou com as cascas. Então, no modelo econômico atual de minério de ferro, né, só para citar um exemplo, o que fica para trás são as barragens de rejeito, né? São 7 rompimentos, as duas últimas barragens rompidas foram absolutamente catastróficas, né? A de Mariana foi o maior desastre, para não dizer crime ambiental, do planeta, né? Em termos de perdas de vidas humanas, tivemos o crime da Vale no município de Brumadinho, né? Então, que modelo é esse, né? Que para trás ficam os buracos, os barracos, as pessoas soterradas vivas e os acionistas ficam muito bem, obrigado. Isso tudo para privilegiar, no caso específico dos nossos tempos modernos, a China, né? Que é o grande consumidor hoje do minério de ferro. Então, quando nós olhamos todo esse modelo econômico, nos salta, né, aos olhos a seguinte pergunta, né? Minerar para quem, para quê e por quanto tempo? Questões que ficam aí e que são colocadas pelo professor Paulo Rodrigues, geólogo, que conversa ao vivo aqui no programa. Professor, o senhor já está convidado a voltar aqui ao programa para poder conversar sobre impactos do projeto Apolo da Vale, aqui na região de Caeté, Santa Bárbara, região central de Minas Gerais. Professor Paulo Rodrigues, geólogo, muito obrigado pela participação aqui no programa. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado também aos seus seguidores, né? Conforme eu mencionei inicialmente, o tema é complexo, né? É muito difícil a gente tentar resumir tanta informação num espaço de tempo tão curto. Então, desde já, eu agradeço, né, às próximas entrevistas, porque aí a gente pode esmiuçar de uma maneira mais clara, né, um assunto tão complexo e tão crítico para a nossa sociedade, mas especialmente para o município de Caeté. Obrigado, professor. Boa noite, até a próxima. Boa noite.